sejam muito bem-vindos a mais um Lenzap Lenzone, e eu sou o Cássio. E eu sou o Lúcio, e hoje é um episódio comemorativo de 20 anos de Zack e Cody, Gêmeos em Ação, que gerou seus spin-offs também. Sim. Essa série que durou bastante, né? Porque a gente teve alguns spin-offs não só do Zack e Cody, como tivemos ali depois Jesse, que estava também no, Uhum. no universo Zack e Cody, ele da mesma produtora, da mesma criadora. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a série no geral e entrar em alguns outros detalhes com outros personagens e outros atores. Mas antes da gente começar, vamos fazer aquele serviço? Exatamente, não esqueça de fazer sua inscrição no YouTube se estiver assistindo pelo YouTube, e se estiver nas plataformas de áudio, segue e avalia. Lembrando que no Spotify também temos vídeo, caso você queira assistir, e todas as indicações que a gente fala nesse episódio, principalmente dos filmes e séries que o elenco participou, estarão no descritivo do episódio, tanto do YouTube, como no blog, como no Spotify também e nas outras plataformas. Pode ser que nas outras plataformas, Cássio, fique meio desconfigurado, mas a culpa não é minha, A né? É gente, a culpa das gente tá tentando, plataformas. né? A gente tá tentando. Mas bom, pra gente dar o pontapé inicial aqui no nosso episódio, vamos começar falando, obviamente, de Zack e Cody Gêmeos em Ação, que foi a primeira série que surgiu lá em 2005. Foi a apresentação pra gente do elenco dos gêmeos e de todo o elenco, e também da história que deu o desenrolar aí todo de Zack e Cody e o seu universo. Bom, A estreia foi em 18 de março de 2005, lá no Disney Channel dos Estados Unidos. E o que acontece? A série se passa num hotel, né? Por isso que o nome original é The Sweet Life of Zack and Cody, né? Até eles usam como logo a Hum. plaquinha Uhum. de porta do hotel, né? Que diz o número do apartamento. E o que acontece? A mãe deles é contratada para trabalhar como cantora no hotel, só que eles oferecem uma moradia, e essa moradia, obviamente, como ela é uma mãe solo, ela leva os filhos junto. Uma boa mãe. Uhum, E, gente, nesse hotel, que é o Hotel Tipton, ele acontece de tudo. O Zack e Cody, obviamente, eles são aquelas crianças travessas que eles botam esse hotel abaixo, e o Sr. Mosby, que é o gerente do hotel, ele fica maluco sem saber o que fazer e como lidar com essas crianças. E aí a história ela se desenrola aí com vários acontecimentos, várias participações. E eu preciso dizer uma coisa também sobre o elenco no geral. Claro, o Zack e Cody eles são ali a figura principal, mas eu preciso dizer que o elenco não é nem secundário, né? Os coadjuvantes uhum. ali que atuam junto com eles são eles Até não é dão. secundário, porque eles são sempre nos cartazes, né. Exato, exato. Eles não são secundários, porque estão em praticamente todos os episódios, talvez um ou outro não estejam, né. Mas eu acho que não seria a mesma coisa sem eles, né. Tem séries que a gente consegue ter uma história sem alguns personagens, cito aqui Hannah Montana, quando saiu o o namorado da Lily, meu Deus, esqueci o nome dele, o Oliver, quando ele Uhum. saiu, a história conseguiu continuar ali sem ser tão prejudicada, mas eu acredito que se acontecesse em Zack e Cody, seria um pouquinho prejudicado. Tivemos É, esse exemplo no Zack e Cody Gêmeos a Bordo, que não tivemos a Maddie, que é Ashley Tisdale, né? exatamente, eu acho que, Cássio, até eu linkei ele na nossa pauta, eles falaram numa matéria que até saiu na Recreio do dia 7 de maio, saiu um post na revista Recreio, que eles foram entrevistados num podcast e eles falaram sobre um possível reboot de Zack e Cody, e até eles comentaram que não faz, num podcast não, no programa da Drew Barrymore. E eles falam que não faria muito sentido, né? O Cole Sprouse diz que seria complicado hoje em dia trazer o mesmo elenco para contar uma história, dar uma continuidade, porque não faria ali o sentido os gêmeos, o que eles iam fazer juntos no hotel, sabe? Uhum, Não teria muito essa ideia. Então acho que eles até são coerentes com isso, né, desse pensamento, uhum. porque apesar de que o dinheiro provavelmente seria muito bom se a Disney quisesse produzir, mas eu acho que tem também ali que eles comentam no fim da matéria que houve alguns problemas que eles queriam trazer algumas narrativas dentro da história mais pro fim da série, queriam incluir a parte de faculdade, aí a Uhum. equipe da Disney e da produtora não topou, então foi mais ou menos ali com o filme que eles finalizaram a história.
Filme esse que não tem quase nada a ver com a série, né. Exatamente. Pra não dizer que não tem nada a ver, tem o elenco aqui. Mas aí a gente vai criticar a Disney, né. Mais uma vez a Disney Uhum. sendo ali o problema de não aceitar o roteiro. É, eu acho que na época eles não tinham idade suficiente para ser produtor executivo, como hoje em dia a gente vê Uhum, esse elenco que retorna para fazer reboot ou uhum. revival, eles retornam como produção de executiva, então eles talvez Aham, não tivessem essa força ainda para fazer isso. E talvez também a Disney não tivesse esse interesse, né, não sim. percebesse eles como com essa potencialidade. Uhum. Uma pena, né, porque Ashley Tisdale já mostrou aí que ela é capaz. Inclusive tem Uhum. a própria produtora, né. Exatamente. Mas falando no nosso elenco que, entre aspas, de apoio, nós temos a London Tipton, interpretada pela Brenda Song, que faz uma paródia da Paris Hilton, né? Até se a gente for pegar Hilton, Tipton, faz Aham, essa conexão sonora. aham. Mas e também temos a Maddie, que é interpretada pela Ashley Tisdale, que é uma adolescente que trabalha no hotel ali na parte, que vende doces, vende bala, vende, né, biscoitos, essas coisas assim, e também participa de outras atividades dentro do hotel, além de ser uma das paixões, do Zack, né. O Zack é muito apaixonado por ela e ainda durante toda a série ele tenta criar uma possibilidade de vamos ser um casal um dia. Acho legal a gente também citar algumas outras pessoas do elenco, como o Sr. Moseby. Eu acho que ele é peça Uhum. fundamental ali para poder acontecer toda a narrativa. Eu acho que é E muito importante, Cássio, também lembrar do caso do Mosby, que é o Phil Lewis. O Phil uhum, Lewis, ele é um importante diretor de comédia nos Estados Unidos, principalmente de séries de comédia. Então as sim, pessoas muitas vezes acham que, ele não tá mais fazendo nada. Não, ele tá sempre ali produzindo, uhum, ou uhum. fazendo roteiro, ou Inclusive na dirigindo, própria Disney, né. inclusive na própria Disney. Ele até hoje continua fazendo isso. Tem E alguns episódios, se eu não me engano, de Casa da Raven que ele dirigiu. isso. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que os feiticeiros retornam também. Retornam não, além de Waverly Place. O dia que retornam é o especial. E além do Senhor Moseby, outras pessoas que são chave importantes lá no Gêmeos em Ação é o Esteban. Eu acho que Uhum. ele tem um senso de comédia muito interessante. E o Warren, né, que junto com a Carrie, a mãe dos gêmeos, traz ali um humor pastelão, sabe? Sim. É, até o Warren que foi aquele ocorreu a ideia de fazer um spin-off, né, de Uhum. Com a Zack Selena Code, Gomez. é, que não deu certo, né, eles fizeram o piloto, se eu não me engano, mas não deram sequência. Não, a Selena Gomez não, era a menina do Camp Rock, não é isso? Eu não lembro agora exatamente esse detalhe. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se fala aqui. É com a Selena Gomez. É, com a Chamado Selena Ori. Gomez. Uhum. É, e depois o ator que faz o Warren, que é o Brian Stepanek, ele migrou para Disney, para Do Nickelodeon, fez Nickelodeon. várias coisas lá, e obviamente, né, a gente lendo a lista aqui de participantes da série, nós temos algumas que eram muito icônicas, tipo a Muriel, que era uma atendente mais velhinha dentro do hotel, que era muito boa. As participações dela de comédia eram assim, acho que aqui tem aquele episódio dos fantasmas, né, do quarto assombrado. Aquele episódio pra mim é muito bom. Eles também têm a Alison Stoner, que participou de Camp Rock, participa Isso. ali da série, como amiga do Zack Code. Temos a Vanessa Hudgens, que aparece também algumas vezes, como uma amiga meio burrinha, né? Acho que a gente pode usar essa palavra burrinha, porque era a Era forma como isso. eles tratavam na época. E deixa eu pensar aqui em quem mais que tem destaque que. Ah, tem a Nia Mosby, que aparece na terceira temporada, que é a sobrinha do Sr. Mosby. Lembra dela? Que Não trabalhava lembro dividindo o dela. balcão com a Maddie. Sim, 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 É, sim. que é a Giovanni Samuels. Ela participou só da terceira temporada. Não é a prima do campo da Raven nessa? Não. Isso, é a É mesma ela? atriz. É Aham, ela, é a né? mesma atriz. E Legal. também tivemos duas gêmeas que aparecem, que é a Jessica e Janice, que elas aparecem também, ele fazia o contraponto feminino Aham. de Gêmeos, mas é E muito. retornam no Gêmeos a Bordo, elas, né? Com uma participação.
Isso, retornam os Gêmeos a Bordo como participação. E também temos a Monique Coleman, que também vem naquele mesma leva de episódios que a Vanessa aparece, a Monique Coleman também aparece com a Mary Margaret. Então, é muito interessante isso que eles conseguiram reaproveitar alguns atores de Uhum, filmes. Acho que em muitos momentos eles aproveitavam também o lançamento dos filmes para fazer aqueles. Hoje a gente vai exibir um episódio que tem a Monique Coleman, tem a Vanessa uhum, Hudgens, e depois você assiste na sequência tal filme. uhum. Então eles faziam muito isso com as séries. Isso, bem Mas interessante. eu acho, né, Cássio, que o enredo de Zack Code ele é muito simples, né? Porque a gente tem um cenário único que é o hotel. Sim, A gente poucas vezes a gente vê eles fora do hotel. Acho que um dos momentos mais icônicos é o momento do carro da London do Prindle, né? Que até hoje ela dá entrevista e as pessoas falam sobre o Prindle. É muito bom isso porque ela recorda. ah, sim, e eu acho que de tudo, assim, da série, pra mim o que mais me marca mesmo, apesar do foco ser o Zack Code, é Mad London. Acho que sim, porque elas tinham realmente o senso de comédia ali, né, sim. é uma comédia com estúdio ao vivo, então depende da comédia ali, da risada da Aham, plateia muitas vezes, a gente sabe que às vezes eles adicionam na edição, sim. mas, a forma como a Brenda Song e a Ashley Tisdale se encontraram ali na atuação Uhum. é muito boa. E aí É eu vou usar a sua fala para exemplificar um episódio, com um episódio que é o do High School Musical, que é Uhum. basicamente estrelado por elas, né. Sim, A London ganha o papel da Sharpay, e a Mad não ganha o papel da Sharpay, mesmo ela achando que ela se parece com a Sharpay e todo mundo dizendo que não. Eu sinto que o Zack e Cody eles foram muito coadjuvantes nesse episódio, e sim, quem comandou ali foi de fato a Ashley e a Brenda como as personagens principais ali daquele episódio, que é sensacional, inclusive, né? sim. Eu acho que na verdade, assim, eles conseguiram trazer o universo High School Musical sem que copiando, digamos, o básico que era a música e Sim. figurino, mas trazendo uma contextualização totalmente diferente, né. Eu acho que Uhum. eles souberam ser muito inteligentes naquela a reapresentação de algo que já era da Disney. E a sacada de ter a Ashley Tisdale, que faz a Sharpay, e usar aquilo como uma comédia de que não é a mesma pessoa, foi sensacional, foi genial demais. E eu acho que também a gente pode destacar, em questão dos irmãos ali, do Zack e do Cody, como eles tinham essa rivalidade, principalmente que eles acho que a gente que conhece na vida real algumas pessoas que são gêmeas, existem algumas rivalidades que criam, digamos assim, eu sou mais inteligente, o outro é melhor nos esportes, então eles Aham, criavam essa visão de como eles eram diferentes e muitas vezes como um tentava copiar o outro, né? Como aham. um tentava ser, agora eu vou mostrar que eu consigo. Um ponto principal pra mim, que eu acho que foi naquele momento que a Disney viu que a iCarly era uma ameaça pra eles, quando eles criaram o programa da internet da London, que era o Sim, Viva Eu. sim. Sério, o Viva Eu pra mim é fantástico, eu adoro a versão da música no original, a versão em português, a contextualização de como acontece isso daquilo dentro de um E quarto de hotel, com uma webcam, sabe, ridícula, sim. é muito bom. Disney, por favor, traga o Viva Eu pra gente. Faça É. acontecer. Seria um ótimo spin-off. Como a gente sempre diz que a Disney não sabe aproveitar coisas na internet, né, aquilo ali seria um ótimo material pra internet, pra eles serem Tota produzidos na época. Totalmente, totalmente. Mas aí, né, imagina, início dos anos 2000, se hoje eles não fazem nada, né, imagina no início dos anos 2000. Mas Exatamente. e antes da gente seguir para o Gêmeos a Bordo, quero destacar também o episódio de Natal, eu acho sensacional, eu amo Hum. episódios de Natal, episódios de Natal eu amo. E o do Zack Code de Gêmeos em Ação é muito legal, muito sensacional. Tem ali uma mensagem natalina importante também, né, acho muito legal. E o Zack Code Gêmeos em Ação também participou daquele primeiro momento da Disney fazer as conexões de séries, O né. crossover, Isso, que eles juntaram Hannah Montana e as Visões da Raven. isso aí. Então foi a partir daquilo ali que eles começaram a fazer em outras séries. Mas vamos ser sinceros que o que mais deu certo foi esse primeiro. Acho que eles conectaram muito bem as narrativas ali, principalmente por ter o hotel como uma base. Aham. Inclusive eles participaram de 2 crossovers, né, que foi o Uhum. com a Hannah Montana, o As Visões da Raven, depois
teve o com Corey na Casabranca, Zack Code de Ação, e Hannah Montana novamente, né? Troca ali as visões da Raven pelo Corey na Casabranca, que foi Uhum. o The Sweet Life of Hannah Montana e Wish Gun Miss Weekend. Uhum. Não lembro em português como é que tá. Tá aqui na minha estante. Depois eu dou uma olhada. Não lembro o nome em português. Deixa eu jogar aqui pra ver se eu acho alguma coisa na internet. Mas saíram no Brasil em DVD, vieram com a versão separadas, né? Não foi o especial exibido na TV, igual foi o Wizards on Deck. Depois a gente vai falar sobre ele. Sim, sim. Mas temos o DVD com os 3 episódios separados. E eu acho que é muito interessante como eles fizeram isso. Na verdade, foi um grande teste para eles verem o que acontecia, né? Uhum, Porque a partir daquilo dali que começaram a surgir os spin-offs das séries da Disney mesmo, né? Eu uhum, acho que ah, hum, já seguindo para Gêmeos a Bordo, a gente tem ali a chegada da Deb Ryan, que deu sequência depois para Jessie, que foi um dos maiores uhum. sucessos da Disney pós esse boom de Hannah Montana. Então, a gente percebe que eles realmente usaram como teste, todos ali estavam sendo testados de alguma forma. Verdade. E bom, chegamos no Gêmeos a Bordo, né? Isso, Foi que ali começou em 26 de setembro de 2008. isso aí. O intervalo foi muito curto, né, entre um e outro. Acho que nem teve uma pausa tão Deixa grande. eu ver aqui. A série O Gêmeos em Ação terminou em 1º de setembro de 2008 e começou 26 de setembro, foi tipo 2 semanas. Nossa! Ah, inclusive, um ponto interessante da gente falar é que a primeira temporada, a primeira leva, né, o Gêmeos em Ação, só tiveram 3 temporadas, mas eram muitos episódios. A Sim, primeira sim. temporada teve 26, a segunda teve 39 e a Uhum. terceira teve 22. Então, assim, Essa já teoricamente, tinha a quarta temporada diluída essa aí. daí teoricamente já era aquelas que já ultrapassou a regra dos 65, né, eles já não seguiam Exato, mais aquela regra. exatamente. Bom, não tiveram tempo nem para tirar umas férias e já logo engataram aí no navio, pra sair Mas é direto bom do lembrar, né, Cássio, que as séries da Disney, elas nunca foram exibidas como na TV tradicional ou fechada lá, que era um por semana, às vezes eles ficavam, sei lá, 2 meses sem passar e passavam sim, uma semana inteira passando 2, 3 episódios por dia. sim. Zapping Zone tá aí pra dizer isso, né. É. Vários episódios repetidos até ter uma estreia. Sim. Mas bom, o Zack Code Gêmeos a Bordo foi o spin-off que aí eles foram transferidos do hotel para o navio do Tipton, SS Tipton. Continuam ali dentro do escopo do Senhor Tipton, né, da da dos patrimônios do Senhor Tipton. Sim. E aí agora eles estudam dentro do SS Tipton, eles estudam dentro do navio. Estudam e moram dentro do navio. E aí o navio roda o mundo inteiro, eles não ficam limitados ali só num lugar. E eu acho engraçado porque tem episódios que giram em torno disso, né? Então, tivemos episódios que vieram para o Brasil, tivemos episódios que foram para o Havaí, e todo Supostamente. Todo supostamente, porque a gente sabe que nunca passou do estúdio. nunca saiu, É. nunca saiu. Mas, e eu acho engraçado que o tema do episódio gira em torno ali do local, né, que tá Uhum. se passando a série. Mas E eu como acho você Eu acho que é muito bom essa série, porque ela traz uns contextos diferentes, né, porque, certas pessoas perdem as mordomias que tinham, tipo a London. A London uhum, perde o seu quarto exclusivo para ser um quarto dividido, com ela a tem uma certa Bailey. dificuldade com isso, né, porque a Bailey, que é a Deb Ryan, chega e ela não sabe o que fazer, como é que ela vai dividir o quarto do Aham. hotel com alguém. E esse primeiro episódio é muito engraçado, o encontro das duas, né, que é o momento que a London ela descobre que ela vai dividir o quarto com alguém. E quem é esse alguém que teoricamente era um menino, né, que a Bailey entrou como um menino no Uhum. no navio. E enfim, aí a gente ganha novos personagens, além da Bailey, temos a introdução do Marcos. Marcos, que é o colega de quarto de um dos gêmeos, se eu não me engano é do Cole, Do Code. Acho que do é do Code, Code. do É. Code, e a professora também, né? Deixa eu tentar lembrar aqui. A Emma, a professora Emma.
Isso, a professora Emma. Aham. Esses são os personagens mais recorrentes, né, mas claro, tiveram outros, personagens que passaram. Tivemos aí o retorno de Ashley Tisdale, os pais voltaram também com participação, né, não como Uhum. recorrentes e fixos, mas como participações em episódios bem pontuais. E Principalmente o episódio final, né, que é o episódio que faz a formatura, então a Kim Rhodes volta ali na como a uhum, Carrie no último episódio. isso aí. E aí, como a gente falou lá no Dupla outro, Cruzada, Cássio, o nome do especial. do Zack Podemos Isso, em ação, é, achei. o nome Feiticeiros do a DVD, bordo, ah, tá, o nome do DVD é Pedido ao Feiticeiros Avesso. isso, Pedido ao Avesso. O nome do episódio é Dupla Cruzada, parte do especial Feiticeiros a Bordo com Hannah Montana. Isso aí. Mas eu acho que em questão de elenco, o que me incomodava um pouco no Gêmeos a Bordo, é que parecia que a gente não criou uma conexão tão boa com os personagens, sabe. Por exemplo, a Bailey era uma personagem que eu gostava, mas ela não encaixava com a London da mesma forma que a Mad encaixava. Ela tinha um tom mais dramático que não fazia aquela conexão que era legal da Mad com a London. Eu acho que ela conflitou mais com o Cold do que com conflitou não, ela era mais par do Cold do que de fato da London, né, como era Isso, é no porque Gêmeos em fixou Ação, muito a essa ideia de Mad. romance, né. Pois é, e super sem graça, inclusive. E eles eram muito parecidos, porque os 2 eram nerds, os 2 eram Uhum. focados, e os personagens eles conflitavam ali, né. Diferente da Mad e da London, elas eram totalmente o contraponto uma da outra, né. É, e eu acho que ali, por exemplo, um que funcionou muito bem, independente da versão que a gente assista, é o Phil Lewis fazendo o Mister Mosby. Ele funciona ali de forma, acho que ele sabe como encaixar a comédia, né. Acho que, na Sim, verdade, um ponto principal dele, em qualquer trabalho que eu assisto que ele participe, é como a face dele representa o tom da comédia que ele quer dar. Ele é muito sim, expressivo, então isso é muito bom de ver quando o ator consegue ser expressivo dessa forma. sim, demais. E, bom, a gente falou sobre, as participações do DVD, e o episódio que eles se encontram, eu não sei o que você acha desse episódio, mas eu acho ele um episódio muito básico, por assim dizer. É, ele não teve aquela emoção dos outros, eu acho que principalmente por não criarem uma narrativa que misturasse tão bem eles, né, que um dependesse do outro para a história acontecer. Tan Eram episódios individuais, que Tanto é que no DVD eles são separados, se você assiste um e não assiste o outro. Se você for assistir o outro, você vai entender tudo de uma maneira muito simples, sabe. é. Porque de fato eles são episódios separados, né. E na TV fez sentido, porque quando eles foram exibidos pela primeira vez, ele veio como um especial de acho que 1 hora ali, né. É, dá Com uma uma hora. abertura especial, com os cortes especiais e tudo mais. Mas quando eles entram para dentro das temporadas, eles entram como episódios regulares e eles funcionam muito bem dentro da temporada ali, porque eles Sim. não têm ligação entre um e outro, né. Então É, mas às vezes é ruim isso quando tu percebe que isso só o cenário conecta, né. A uhum, gente não tem nada na narrativa ali que prenda eles. Até na verdade eu acho que o que eu sinto falta é de ver, por exemplo, aquilo que a gente falou ali sobre Isaac James em ação, obviamente que demanda de uma coisa muito maior, que são contratos e parcerias maiores, seria uma coisa super interessante misturar iCarly com eles, sabe? Tipo, tem vários episódios especiais do iCarly que ela viaja pro Japão. Por que uhum, que, apareceu lá fazer um especial da iCarly aparecendo no navio uhum. Tipton. Seria Aham. uma coisa muito maluca, misturaria públicos, mas eu acho que seria uma coisa muito boa. Globo e SBT. É, Sim, com certeza, seria super interessante, né, porque teoricamente eles viajam o mundo num sim. navio. Por que não da mesma forma que a família Russo ganhou um concurso para poder participar, para poder ir ao navio, por que não a Kari não ganhasse, né? Porque a dubladora é a mesma
Brincadeira. Ela ia ganhar dobrado? Ah, ela ia ter que mudar um pouquinho o tom de voz, sei lá, fingir que tá rouca. É, mas sim. E na sua opinião, Lúcio, qual é a temporada que você mais gosta? Temporada não, né? Qual das 2 você mais gosta? Os Gêmeos em Ação ou os Gêmeos a Bordo? Das 2 que eu gosto mais, o Gêmeos em Ação. Eu acho que elas têm toda essa questão, acho não é nem por ser a primeira que deu base, mas eu acho que tem toda essa questão da comédia que eu acho que funciona melhor. A Gêmeos a Bordo eu acho ela muito paradona, né, até acho que tem toda essa questão de tipo, pô, tu tá no mar, tu tá dando uma escola diferente, né, um formato de escola diferente, eu acho que nem existe oficialmente uma escola assim. Acho que não. Posso até estar enganado, mas no meu conhecimento não existe. Até onde eu Hã, sei. tipo, tu largar os adolescentes no meio do mar, tipo, vai, estude, né. É. Eu Mas acompanhei mais o Zack e Cody Gêmeos a Bordo, que eu já falei isso aqui em outros momentos, foi quando eu comecei a ter TV por assinatura. Então, quando eu uhum, comecei a ter TV por assinatura, Gêmeos em Ação já não era exibido mais. Então, eu acho que a Disney meio que deu uma arquivada nos Gêmeos em Ação foi. quando Gêmeos a Bordo estreou. Diferente de Lizzie McGuire, As Visões da Raven, que eles continuaram exibindo mesmo após o fim da série. Só que faz um sentido eles não exibirem os Gêmeos em Ação enquanto estavam exibindo os Gêmeos a Bordo, porque a série não acabou, é uma continuação. É. Era como se fosse uma temporada antiga, né? Então, eu não tive tanto contato assim com os Gêmeos em Ação. Fui ter mais contato quando comprei os DVDs e aí eu consegui ver ali um episódio ou outro. Então, eu não criei tanto laço com os Gêmeos em Ação. Depois que eu consegui ver e tal, ter acesso aos episódios e tudo mais, eu consegui entender e de fato o que você falou faz total sentido. O humor era diferente, a narrativa era Uhum. diferente, era mais emocionante, era mais empolgante, digamos assim. E aí eu acho que era mais coeso ser os Gêmeos em Ação do que os Gêmeos a Bordo. Mas eu acho que um dos problemas, na verdade, do Abordo, é que eles traziam uma narrativa com uma ideia de continuidade, num sentido que os episódios dependiam muito um dos outros. Tinha Uhum. coisas que aconteciam em episódios que, se tu não assistisse os anteriores, as coisas ficavam meio perdidas ali. E nunca foi um estilo da Disney fazer esse tipo de. A gente entra num ritmo de novela, por exemplo, né? Que a gente precisa Uhum. acompanhar o episódio anterior para entender o próximo. E, bom, séries não necessariamente são nesse estilo, né? E as séries da Disney principalmente. Então, são episódios que têm início, meio e fim. E aí, quando cria essa questão de você precisar ter assistido o primeiro ou o anterior para poder entender o próximo, que não seja um episódio duplo, né, como a gente tem É. alguns episódios de algumas séries, acaba dando esse ritmo mais, não sei se eu quero acompanhar não. E Cássio, eu acho que uma coisa que eles pecaram também ali no sentido de construção da narrativa, foi ver como que eles trouxeram o filme, né. Porque o filme ele não veio pós o fim da série, ele veio antes do fim da série. Então ele traz uma quebra de história que às vezes e principalmente no formato, que a gente não tem as risadas, né, a gente não tem É. aquele cenário tão fechado. Uhum. E aí eu quero fazer uma comparação, né, eu sei que a gente não tem aqui para fazer esse tipo de comparação, mas eu quero comparar. Com Hannah Montana aconteceu a mesma coisa. Claro, o Uhum, filme da Hannah Montana não era para finalizar a série, mesmo porque ele veio ali entre a segunda e a terceira temporada, então uma série ainda estava acontecendo bem ali no meio. É, só que ela veio com essa estrutura de fora de cenário, uma história diferente do que acontece na era série. basicamente se fosse na ABC, a série seria assim. Mais ou menos isso, né? Locações externas, foi pro interior, Uhum, gravou. Só que ainda assim estava conectado ao universo. Fazia muito sentido. Então, tanto é que o filme é citado na série, acontecimentos do filme é citado na série, e a série em vários momentos é citada durante o filme. Então, uhum. tá conectado. Claro, se criou um novo universo, então a Miley, ela não vou dizer que ela começou a namorar, mas ela ficou com um menino no filme, com o esqueci o nome dele. A Mas peruca do filme vai pra a série. peruca do filme vai pra série, obrigado, o orçamento aumentou, vamos reaproveitar. Então, enfim, então,
em vários momentos, em vários episódios, é citado, em Crawley Corners, eles já sabiam que ela não, quem ela era a Miley Stewart, né? Sim. Então, fazia muito sentido. E quando a gente vai para o Zack Code, é uma história, primeiro, que é uma história bem maluca, que não se conecta com literalmente nada de nenhuma das duas séries. Porque ela parece ser uma querer ser uma ficção científica, né. Sei lá. Uma coisa de meio troca de mentes. É. Em que momento foi Sobrou um roteiro das Visões da Raven aqui, vamos misturar? aquele professor da Visões da Raven, professor não, cientista das Visões da Raven? Aham. Cara, seria super ele, sabe? Mas o problema é que não é as Visões da Raven, Sim. sabe? Então acho que o filme ficou bem perdido e ele acaba sendo bem esquecível. É, eu acho que na verdade eles tentaram trazer essa questão de ação pra uma série que nunca a gente teve a ação num sentido, hã, objetivo, foi sempre uma ação num sentido mais lúdico, mais divertido, mais, digamos, uma ação de destruição, vamos dizer assim, né, porque era mais ou menos o que É... acontecia. Não era bem uma ação também, né? Tipo, É. ação, sabe? É Era aquele como você caos à falou. comédia, né, Cássio, tipo assim: "Ah, dou É, um tapa, sai girando e cai". é. Eu diria mais crianças travessas mesmo, sabe? Que, Uhum. tropeça e derruba as pessoas. Meio Chaves, É, pastelão. isso, Que exatamente. funcionava super pra eles, né? E se a Fazia gente muito vai ver, o sentido. Arwen que a gente falou da primeira temporada, ele é exatamente o complexo de Chaves ali dentro da história. E o Esteban, ele é a cota latina também. Exatamente. A dramática, a veia dramática da coisa. É. Mas, faltou um pouco de originalidade, talvez não seja essa palavra, mas Eu acho que na verdade o que faltou desse filme, é eles terem usado a ideia que é base das 2 séries, é tipo, hotel, Tipton, e pegar a parte ali lúdica do navio, dos gêmeos a bordo, viagem. E fazer um filme viagem, tipo um Lizzie McGuire, Cheetah Girls 2, sabe? Tipo assim, hoje a gente tá no Tipton Paris, hoje a gente tá no Tipton Espanha, hoje a gente tá no Tipton Londres, sabe? total, Fazer total. uma coisa assim, tipo, vamos conhecer o mundo com o Zack Code. Mas que Uhum. não fosse tão, sei lá, é um filme muito estranho. Sim. Se eles tivessem criado um outro nome, não tivessem feito Zack Code, acho que Uhum. funcionaria até melhor. É. Fica bem desconexo, porque o próprio Disney Channel Brasil exibiu bem pouco dele. Se eu não me E tem engano, um. ele foi um dos filmes que não estreou diretamente no Disney Channel. Não, Cassi, teve uma distância muito grande, porque estreou no Brasil, nos Estados Unidos estreou em março de 2011, no Brasil estreou em maio de 2013. Então foi mais de Sim. 2 anos de diferença. Então, pra gente, de certa forma foi bom, porque a gente não pegou essa história no meio da série que não faria muito sentido mesmo. Uhum. E mas também estreou muito atrasado. Eu acho que também esse, digamos, a falta de interesse foi justamente porque não fazia sentido. Talvez alguém da Disney Brasil e América Latina olhou assim: "Vamos adiar isso daqui?". Não tá encaixando muito bem, vamos deixar para o final? Vai fazer É. mais sentido, sabe? Mas, acabou perdendo um pouco do hype da série, que já Uhum. deu uma caída com Gêmeos a Aborto. Bordo, né, houve ali uma diferença muito grande, uma queda, e o filme não encaixa, ele não encaixa em momento nenhum, Uhum. sabe. Ele é um evento totalmente à parte, totalmente. É, e eu acho que assim, eles perderam muito nessa ideia de tipo, querer fazer o filme nessa visão, assim, de ação. Os filmes de ação do Disney Channel nunca foram muito bons, né. Principalmente pela questão de orçamento. A gente sabe que filme de ação necessita de orçamento. Sim, e é coisa que eles não têm. Se bem que esse filme do Zack Code ainda já pegou uma era dos filmes digitais, então a gente sabe que eles ali já estavam gravando tudo em HD, já tinha uma preparação maior de efeitos e tudo Uhum. mais. Mas ainda assim, é um filme que eu acho totalmente dispensável. Eu acho que se alguém me perguntasse: "Precisa assistir o filme?", eu digo: "Não". Não, porque ele não faz sentido nenhum. Uhum. Então a gente deixa ali ele reservadinho, assiste quem quiser,
A gente não obriga muito, E eu acho que mas e Cássio, eu acho que eles tentaram fazer uma coisa que, de certa forma, funcionou, por exemplo, com Lizzie McGuire, Hannah Montana o filme, que são filmes que funcionam se tu não assistiu a série. Mas, de qualquer forma, ele é um filme fraco. faltou um roteiro que embasasse melhor. Então, por exemplo, Uhum, eu fui a pessoa que assisti Lizzie McGuire, o filme, Um Sonho Popstar, antes da série. uhum, Então, tanto é que quando eu fui assistir a série, eu fiquei me questionando sobre algumas coisas. Sabia da Miranda, mas cadê a Miranda? Onde a Miranda estava, né? A uhum. professora que vai para Roma com eles, para Itália. Quem era ela na série? Não existe. Ela não Sim, existe, ela é uma personagem do filme, né? porque o correto para o filme seria a professora de ginástica, né. Que era professora recorrente e tudo mais. Então, E que, de certa forma, funcionou. combinava muito com a mesma narrativa da outra professora, né. Exato. E funcionou. Deu muito certo. Uhum, Né, e aí é porque ele foi bem construído, ele foi bem elaborado. E aí quando a gente corta para Hannah Montana o filme, que já é ali da mesma época, né, mais ou menos, 2009 e o Zack Code de 2011, também funcionou. E nos extras do DVD a gente tem o comentário do diretor do filme da Hannah Montana, e ele disse que ele não conhecia a série. Então ele dirigiu ali o filme sem conhecer a série. sim. Aí ele comenta que as filhas ou os filhos dele já conhecia e tudo mais, dava ali um embasamento, mas funcionou super. Então hoje, se o filme da Hannah Montana ele funciona até hoje, é porque ele foi bem construído, ele foi bem elaborado. O roteiro ele foi feito para existir fora da série. Sim, e eu acho que agora ficar refletindo sobre o que eu falei do filme que podia ser tipo uma viagem pelo mundo, na verdade eu tô refletindo sobre outras gêmeas, né. Porque as gêmeas que eu tô pensando é Mary-Kate e Ashley Olsen, que todos os filmes dela eram um lugar diferente do mundo. Então, de certa forma, eu fiz essa conexão, mas acho que funcionaria com o Zack e Cody também. Eu acho que super, porque aí conversa com minimamente o roteiro das 2 séries, né. Eles viviam Sim, no hotel, o hotel a gente liga o quê? Viagem. E depois eles foram para uma escola no alto mar em um navio, o navio o quê? Viagem. Então, sim, faz total é. sentido, faz total sentido. Uhum. Diferente de Mas você ir para um acampamento que você troca de corpo com outra pessoa, sabe. Não faz sentido. Mas, Cássio, seguindo, já que terminamos essa fase Gêmeos em Ação, precisamos falar também que existiu uma versão desses Gêmeos em Ação em outro país, que foi na Índia, que é The Sim. Sweet Life of Karan in Kabir, né? É uma série que eles realmente fizeram uma versão da versão original da série, só que se passando na Índia, com todos os seus costumes, a parte de figurinos, maquiagem, é tudo muito estruturado para o ambiente da Índia. Tem Sim, uma coisa que é interessante, que os episódios estão disponíveis no YouTube de forma oficial, então você pode assistir 50 episódios por lá. Obviamente não tem legendas e tudo mais, não estão no Disney Plus, acho que nunca estiveram, pelo que eu pesquisei, nem internacionalmente. Mas é algo interessante de ver como funciona, né. Eu cheguei a assistir uns pedaços ali para a gente poder falar neles no episódio. É uma sim, estrutura muito parecida, obviamente tem as suas mudanças visuais, que é o que mais marca, mas a ideia da série tá ali. sim. E é engraçado que quando eu descobri essa série, foi meio chocante, né, porque a gente olha e fala: "Meu Deus, que cópia". Mas é Uhum. intencional, porque é oficial da Disney, é do Disney Channel Índia, Sim. né. Então foi encomendado pela empresa e autorizado, muito provavelmente, assim eu espero. Mas, E Cássio, agora que eu vi, hã, eu tinha salvo ali no nossa pauta a lista da playlist com todos os episódios do Disney Índia, eles ocultaram todos. sério? Aham. Eu tô vendo um aqui, 52. É o É? único? Não sei, então, de certo eles ocultaram nessa playlist oficial aqui que eu tinha encontrado. Vou dar uma olhada. Pode ser que eles tenham mudado a playlist, então. Pode ser. Bom. Mas assim, eu acho que é uma série que
funcionaria em qualquer lugar do mundo que eles quisessem, né. Uhum. E ah, não, os episódios são disponíveis, mas não mais na playlist que eu tinha feito, que eu tinha encontrado. Tá, então tá certo, gente. Pode procurar lá. Vamos deixar aqui também na descrição, para facilitar aqui. Vamos. Ah, e outra coisa que agora aproveitando que eu tô procurando aqui, a Disney Índia também produziu uma versão de Boa Sorte Charlie, pra quem não Foi. sabe. Então já fica essa dica aí pra você, se quiser dar uma olhada. Já tá no canal da Disney Índia, dá uma olhada nisso que é. Deixa eu Best achar. Look of Nikki. Nikki. Isso Isso. aí. Ah, e eles têm a versão do Shake It Up também. Gente, eles têm versão de quase todos. Tem. A Índia, eles vivem o próprio mundo, né, isso é bem óbvio com Uhum. Bollywood, que é bem forte, lá na Índia, né, e é muito normal que façam essas próprias versões. Então, é muito chocante quando a gente descobre. Tem a É, versão de mas Jessie, tem a versão de jazz também? Oye Jessie Ah, é o nome. mas eu Best acho of que é Luck Nick. acho que de certa forma é interessante, né, Cássio, porque tem coisas que, talvez não façam sentido pra eles, assim, né. Sim, Da mesma forma pra gente, sei lá, eu nunca sim. conheci nenhuma pessoa que é, tipo, dona de hotel, mas pra saber será que os filhos moram aqui, né. Não, não. É. E faz um sentido, é como você falou, faz super sentido ser Uhum. adaptado e tudo mais. E é mais ou menos o que a gente vive aqui na América Latina. Obviamente, a gente não teve nenhuma adaptação de uma série original, mas, quando teve o Quando Toca o Sino, ele foi adaptado para a versão América Latina. Foi produzido no Brasil e depois teve a versão da América Latina. Teve aquela: vai ser dublado, não vai ser dublado? Não, não vai ser dublado, vai ser produzido numa própria versão. E e lá na Índia a cultura deles é muito forte, Bollywood é muito forte, né. Então faz muito sentido ter essa adaptação. Mas, Cássio, eu acho que já estamos, terminamos essa pauta geral, agora a gente vai falar sobre uma outra coisa que é meio que uma pincelada. Ah, eu Aham. odeio falar pincelada, porque eu lembro que eu tinha uma professora que falava pincelada, e todo mundo levava para o mau sentido. Ela chegava no Mas ó, quadro ela chegava no quadro assim: "Gente, eu só vou dar uma pincelada". E as pessoas, né, adolescentes levavam pro sentido malicioso. claro, Mas com certeza. mas como a gente vai dar só uma pincelada, a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre por onde andou o elenco, né, durante e pós Zack Code, independente da versão, por onde ele andou, né. Então a gente fez uma recapitulação aqui de todos, a gente não vai falar especificamente de todos, vai citar, Uhum. mas também a lista vai estar dentro da descrição, como a gente disse lá no início. Acho que uma das atrizes que mais fez coisas, assim, foi a Brenda Song e a Ashley Tisdale. Uhum. O Cole e o Dylan começaram a retornar mais ali pelos anos 2017, né, então, principalmente o Cole, porque fez Riverdale, que se manteve de 2017 a 2023 fazendo. Aquela série que é chegou um momento, Cássio, que era um caos. Que, tipo, acho que nem fazendo uma linha do tempo tu conseguia organizar as ideias daquela série. Riverdale? Nossa, Uhum. eu larguei na segunda temporada. Eu fui mais audacioso, eu fui até a quinta, aí Não, depois eu só assistia, tipo, resumos, porque começou a ficar não. uma loucura, que eu não ficava assim: "Gente, mas eu não tô entendendo nada". Pra mim não dava, porque eu comecei a ficar com raiva, porque eu queria que acontecesse um par romântico que não aconteceu, sabe? Uhum. E aí eu falei: "Ah, não quero. Não preciso me estressar com isso". Mas eu acho que começando pelos gêmeos, eu acho que dá pra gente citar os filmes ali que a gente conseguiu colocar na nossa lista, que tem O Príncipe e o Mendigo, que o Cole e o Dylan fizeram. Foi um filme que foi exibido no Disney Channel, mas não era Disney Channel, Não era. né, até, uma boa para o nosso aquele quadro que a gente já fez na temporada passada. Sim. Hã, e o Cole também fez Riverdale, como eu falei, ele fez aquele filme, A Cinco Passos de Você, que é um filme, que fala sobre doença e, tipo, eles precisam ali 2 jovens querendo namorar. Também temos Nossos Sonhos de Marte, também com o Cole. Também esse filme é muito legal, vale a pena assistir. Temos Lisa Frankenstein, que é um dos últimos filmes que o Cole fez, que saiu ano passado. Esse filme é muito, muito legal, Cássio. Não sei se tu já chegou a assistir, ele tá no Prime. Não, esse ainda não. Ele é uma versão de Frankenstein.
é muito divertido o filme, como ele é construído, ele se passa nos anos 80, então eles trazem uma narrativa visual muito boa. Eu acho que é um grande destaque esse filme. Já o Dylan ele foi para uma outro ele foi para um circuito mais alternativo, né, o Dylan ele fez Banana Split, que é um filme adolescente que eu achei bem ruim. Depois o Dylan também fez Meu Namorado Fake, que também não é dos melhores. E Ele tentou, ele tentou. e o Dylan também fez a duplinha de filmes Belo Desastre e O Casamento, que são baseados em livros, não vou dizer romance erótico, porque não é, mas ele Uhum, é tipo tem o romance mais picante, assim, mas é jovens adultos, então não chega a ser uns 50 tons de cinza. Então, mas é entendi. nesse estilo. Eu acho, assim, um pouco chato essas histórias, eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu acho que, relacionamentos meio possessivos, e meio que tipo assim muito ciumentos, não são muito saudáveis, então me Não. incomoda um pouco esses 2 filmes. Mas, se você quiser ver o Dylan sem camisa, assim, de toalha, vai lá e assiste, que tem essas opções pra você. Às vezes é bom, né. É. Bom, mas aí a gente segue aqui com as meninas. A Brenda Song, ela já era uma figurinha bem carimbada do Disney Channel, né, a gente já tinha Uhum. ali outras participações dela em diversos filmes originais do Disney Channel. Você Tá Aqui Presa no Subúrbio, que eu preciso sempre citar que eu amo esse filme. Eu É um também. filme totalmente diferente que a gente tem no Disney Channel, que eu amo e eu sempre vou citar e sempre vou Esse filme recomendar. sim é de ação, Cássio. Esse é mais do que o Zack Code. Exatamente. Mas como a gente está falando aqui sobre durante e após a série, em 2006 ela estrelou o filme Wendy Wu, A Garota Kung Fu. Ai, É, eu me dá uma irritação a Disney ter feito essa brincadeira com o nome, parece a Inês Brasil explicando a música, como é que ela conecta as letras. Wendy Wu Kung Fu. O Wendy Wu Kung Fu. Aprendeu Roberto Carlos, é assim que se faz. Mas eu acho o filme ok, eu não acho um filme maravilhoso, não acho um filme ruim, eu acho que é um filme que entrega ali Acho o que que hoje em propõe. dia, Cássio, ele é muito estereotipado, mas Eu na acho época muito funcionou. estereotipado desde a escolha do elenco. Sim, Então, né? Ai, Kung Fu, vamos colocar aqui a menina que é asiática, sim. Acho que nesse né? ponto eles estavam corretos, mas eu acho que na questão visual, eles hoje em dia Esteticamente falando do contexto todo, é, não. não passaria, né? É. Não passaria. A Brenda também participou do Como Viajar com o Mal do Seu Pai, que tem a participação, tem a estrelado por Raven Simone. A gente já falou sobre esse filme aqui, que também é muito bom, eu sempre recomendo ele, que vale a pena. Bom, e aí a Brenda ela vem, depois da série, ela dá uma sumidinha pra gente, né? Mas ela retorna pro Disney Channel com Anfíbia, foi uma série animada de 2019, durou até 2022. Ela é a voz principal, a Brenda é a voz da personagem principal, a Annie Bonchu. Isso, Bonchu. bom tio. Bonchu. E em 2019, entre 2019 e 2022, ela estrelou a série Dollface. Isso é uma série do Hulu, ela aqui no Brasil ela entrou pelo Star, eu acho que agora ela não está mais Ó, a no Inês Disney Brasil aí. Plus. Mas é uma série muito legal, ela foi afetada principalmente por causa da pandemia, né, ela pegou aquele hiato das séries pandêmicas, Uhum. então ela acabou ficando, se ela não tivesse pego esse hiato por causa da pandemia, certamente ela teria tido mais temporadas. Teria uma Mas sobrevida maior, né? é, então, mas é uma série muito legal de assistir. Eu acho que o elenco funciona muito bem. É um elenco feminino, o principal elenco feminino são 4 mulheres. Então, acho que funciona muito bem essa forma como eles trouxeram pra série. Sim. E para finalizar sobre a Brenda, o trabalho mais recente dela é A Dona da Bola, que é Uma da, série da Net, Netflix. da Netflix, está disponível aí. E vou falar um pouquinho sobre Ashley Tisdale, Tu que chegou a também assistir O Dona da Bola, Cassi? não assisti. Não? Então, só vou falar rapidinho que eu assisti. Inclusive, a Vai. série foi renovada, tá? Então é Opa. bom lembrar isso. A Brenda, ela não é principal, ela é tipo coadjuvante, ela aparece em quase todos os episódios, se eu não me engano. Mas ela é assistente chefe de marketing do time de basquete.
Então, no caso, se fala nessa série sobre um time de basquete que está com alguns problemas de ganhar campeonato, o chefe do time ali, o presidente, ah, é de uma família bem conturbada e ele acaba sendo internado e passa internado numa clínica de reabilitação e passa a direção, a presidência para a irmã dele, que teoricamente sempre gostou de basquete, mas nunca tinha tido oportunidade de trabalhar dentro da empresa por causa do machismo estrutural ali, que o pai dela também criou que, se eu sou o chefe, quem tem que ser é o meu próximo filho. E ela acaba conseguindo reverter várias coisas, junto com a questão ali de ter a personagem da Brenda junto com ela ali. A dinâmica das duas são muito boas. Mas vale a pena assistir. Apesar de ser relacionada a esporte, ela é muito mais familiar do que esporte. Sim. Bom, e aí seguindo aqui para Ashley Tisdale, a gente vai dar mais uma pincelada aqui. A Ashley, ela seguiu ali no ramo dos filmes adolescentes, teen, em geral, né? E em 2008 ela estrelou o filme Imaginem Só, que é... Eu vou ler um pouquinho da sinopse aqui, porque eu assisti, mas eu não me recordo muito bem desse filme. Eu Mesmo também porque não. eu assisti lá na época, muito hypado por conta do High School Musical. É, Ah, aqui no antes Brasil, dele, né? aqui no Brasil o filme veio só em DVD, ele não chegou a passar Isso. nos cinemas. Não. E antes desse, Imaginem Só de 2008, teve o High School Musical, né? A trilogia que vocês todos já sabem disso. Mas no Imaginem Só, ela interpreta a Mandy e que ela acaba de ser convidada para a melhor festa do ano e quem convidou ela foi o garoto mais popular da escola. Só que ela tá de castigo, né? E Mandy, ela gosta de utilizar muito o celular dela, né? A câmera do celular dela. E ela e seus amigos precisam de um pouco de engenhosidade e um monte de imaginação para ir à festa sem expor o seu plano aos olhos inquisitivos do pai da Mandy, porque ela tá de castigo. Então, eu confesso que eu não me lembro muito bem desse Eu filme, eu também não me não. lembro praticamente nada. Lendo aqui essa sinopse, eu continuei sem lembrar de nada. Assistiria Mas de novo pela sinopse? Não. no. Ou de que. Ou de que. Se tivesse passando na televisão, até tudo bem. E aí a gente segue aqui para Hellcats, líderes de torcida, Que que inclusive, foi. Cássio, reúne duas estrelas da Disney, né? Ele Aham. reúne Ashley Tisdale e a Ali Michalka, que fez Fio do Futuro, nessa série que foi pra CW, E a também no icônica momento. Filho do Futuro e o icônico filme do Disney Channel, Ah, Belas Belas e e Mimadas, Minadas. obviamente. Ah, Hellcats ele veio num momento muito complexo pra CW, que nada dava certo naquele canal, poucas séries se mantinham. Até essa foi uma sortuda que conseguiu fazer 2 temporadas, se não me engano. Foram duas. Foram duas. E aqui no Brasil, como foi um momento também de imigração, que o Na verdade, foi uma CW. só. Foi uma só? Tô olhando aqui, uma só. Ah, então foi uma 22 só. episódios. Tá, então foi uma só. Hellcats foi uma série que também foi afetada pela questão de distribuição. Ela não foi distribuída como as outras séries que aconteciam, tipo Gossip Girl, essas coisas assim, que vinham com mais Uhum, rapidez. Aqui no Brasil ela veio e já foi migrada direto pro Boomerang, então uhum, não chegou a passar na Warner, ou seja, diminuiu a popularidade dela ainda mais. uhum. Hoje em dia, se você quiser, você dá uma procuradinha na Shopee, existe a série dublada e legendada para você comprar em DVD ou arquivo digital. Então, porque a série não está disponível em nenhuma plataforma, Não. mas você encontra por aí. Teoricamente, ela deveria ir pro Max, né? Teoricamente, sim. Né? Mas a gente sabe que o Max tá ali numa grande confusão. Mas assim, é uma série muito legal, o formato dela era muito bom. Acho que falhou nessa questão de, tipo, na época já existia muito aquela linha de filmes que é o Bring It On, como é que é o nome em português? Agora me esqueci. Putz, tá na ponta da língua. As As Apimentadas. Apimentadas, isso. Ele vem nessa linha dos Apimentadas, mas sem a parte tão Apimentada. apimentada. Exatamente. Sim. É, você usou o exemplo que é exatamente que eu ia usar, né? Que tava bem ali na. É um meio Meninas Malvadas, mas num estilo mais suave, E né? tinha a questão Adolescente. de competição de líder e torcida, né? Que isso também colabora muito pro ritmo da série. Isso aí.
E em 2011, ainda em 2011, ela retorna, a Ashley Tisdale retorna em A Fabulosa Aventura de Sharpay, que é aí o spin-off de High School Musical. Ninguém pediu, mas veio. Não é ruim, mas também não é maravilhoso. Eu acho que é ok, né? Mas tá aí. Não concordei muito com o par romântico. Acho que deveria ter sido o Zeke. Mas enfim, não tô aqui para falar sobre isso. Qualquer dia a gente faz um episódio especial sobre a famosa aventura da Sharpay. Aí também temos em 2015 Clipped, que foi uma série que foi feita por um tempo assim também, uma temporada só. Foi uma série que ela veio com uma questão que era trabalhar com a ideia de salão de beleza. De certa forma, ela foi bem nos primeiros episódios, mas como ela era da TBS, era um canal que não era muito assistido por ser um canal a cabo e não teve Uhum. reprodução em outros canais que fossem TV aberta, mesmo que fosse da mesma produtora. Então ele acabou se perdendo e foi cancelada, né? A série teve 10 episódios e se ficou por aí. Isso aí. E lá em 2019, ela retorna para uma série da Netflix chamada Feliz Natal e Tal. É uma série que eu assisti, que eu adorei e Tem tô a Bridget esperando. Mandler. Tem a Bridget Mandler e eu estou esperando ansiosamente pela segunda temporada desde 2019 e eu sei que isso nunca vai Nunca. acontecer, porque tem a Bridget Mandler e a Ashley Tisdale, duas aposentadas. Mas a série é legal, eu acho interessante como que a narrativa acontece ali com as personagens. Vale super a pena para quem estiver disposto e quiser assistir. São 8 episódios, uma temporada só. Os episódios não são longos, tá? Então vale super a Uhum. pena. E também teve em 2019 e 2020 também uma série que foi afetada pela pandemia e também por polêmicas e bastidores, que é Carol Second Act. A Ashley, Eu ela amo. fazia. A Ashley não só era a produtora executiva da série, como ela também era filha da protagonista. Que no caso era uma. A Carol era o second act dela, no sentido a segunda chance, que era ela fazendo faculdade de medicina e tá ali no fim do processo da faculdade, acho que já estava na residência, então ela tinha que conviver com pessoas muito jovens dentro daquele ambiente, então já era uma série que falava de um pouco de etarismo, mesmo sem ser tão explícito nesse ponto, mas trazia Ashley Tisdale em alguns episódios, não todos. Legal. E pra gente finalizar aqui a nossa lista, Lúcia, eu quero trazer uma série que eu acho super importante a gente citar, que é Phineas e Ferb, que a Uhum. Ashley Tisdale ela faz a voz original da Candace e que está voltando agora, né? Phineas e Ferb está retornando do absolutamente nada para uma nova temporada. Não estou reclamando, estou amando, porque Phineas e Ferb eu amo bastante. Acho que nem deveria ter terminado, mas eles estão voltando para a gente aqui no Brasil, no Disney Plus, nos Estados Unidos para o Disney Channel. E, como eu disse, a Ashley ela é a voz original da Candace, a irmã mais velha de Phineas e Ferb. Essa série incrível, maravilhosa e inteligentíssima. Que eu amo as músicas, inclusive. E eu acho que, na verdade, Cássio, o que pega ali de Phineas e Ferb é ver que muita gente do elenco da Disney, eles realmente retornaram, né? A Alison Stoner também retorna. Então Mitchell Musso. eles não tiveram como a gente sabe que no passado eles já fizeram de cancelar e trocar atores, dessa vez eles resolveram manter quem estava Uhum. disponível ali realmente para gravar as coisas. E eu acho que só para a gente fechar, Cássio, aproveitando que a gente já está ainda falando ainda sobre os atores, que a gente falou do Phil Lewis, né? O Phil Lewis ele fez o Resgate do Papai de 2009. Ele Resgate do Papai é ou não é filme Disney Channel? Agora eu não lembro. É filme Disney É filme Channel. Disney Channel? Tá. Ele é um filme do Disney Channel que eu não lembro de ter assistido, vou ser muito sincero. Eu assisti, eu acho que umas duas vezes. É meio confuso. E tem uma coisa que me dá muito ranço, porque na dublagem é tudo trocado, né? Porque foi dublado no Rio, isso aí. Uhum. E tem muito. O elenco é de muitas séries do Disney Channel. Então tem a Emily Osment, tem o Rico, da Hannah Montana também. E eu me lembro que eu fiquei com muito ranço, porque na dublagem eles trocaram todo mundo. Quem era de São Paulo foi dublado no Rio. Sim, sim. Moises Arias, tem o Jason Wells, David Henry. Eles reuniu muita gente da Disney na época, né? Que Sim, estava sim. bem alta na época. Até que eu tô olhando a lista de produções que ele dirigiu, nossa, ele trabalha um horror. Até, na verdade, ele agora, 2025, ele participou de 4 projetos.
Lopes versus Lopes, que é uma série da Netflix. É da Netflix? Aqui eu tô Aham. confundindo. Peraí. Não, da NBC, desculpa. Papa's House, Thundermans e Tribunal Noturno. Tribunal Noturno você encontra no Max, Thundermans na Nickelodeon Nickelodeon. e Papa's House é CBS Original Paramount Plus. Não sei se chegou no Paramount Plus aqui do Brasil. Mas ali dá pra ver, por exemplo, 9 episódios, 4 episódios, 2 episódios, 6 episódios, que ele só fez direção. Então dá pra ver que o Phil Lewis realmente seguiu por esse caminho, que eu acho que, de certa forma, pra quem trabalha com entretenimento hoje em Uhum. dia, né, a gente percebe os atores, a Ashley Tisdale, que teve produtora, hoje em dia não tem mais, Sim. mas hoje em dia a gente tem tipo Brad Pitt, Reese Witherspoon, várias É. pessoas fazendo esse caminho, né, de vou produzir porque é mais relevante, eu acho. Uhum. E aí, como falando sobre produção, como a gente disse lá durante o episódio, é de que ele participou de muita coisa da Disney. E aí a gente pode citar como Acampados, Guia de um Game para Quase Tudo, hã, Jessie de novo, Programa de Talentos, Austin Alley, Boa Sorte Charlie, Zack Code. Mesmo que seja um episódio ou outro, ele ainda estava envolvido com os projetos do Disney Channel, né? E eu acho que na verdade esse é um ponto que agora que a Disney se ligou, né, com a Raven voltando, ela diz assim: "Acho que tu precisa manter essas pessoas aqui comigo, mas talvez trazendo ideias, não só atuando". Uhum, Então acho que esse é um exatamente. ponto que, ai, demorou minha filha, mas foi, né, tá Mas tá indo, aí, né, pelo tá aí. menos. Estamos aí, caminhando a passos lentos, mas tá aí. Mas Cássio, eu acho, deixa eu até olhar uma coisinha aqui que eu tinha me esquecido de olhar, hã, o que que é a Brenda Song, que eu sei que a Brenda Song é uma das que mais tem trabalhado, né. Voltou aí com tudo. Deixa Voltou eu ver não, porque ela nunca aqui. parou, né. Agora ela só tá com a dona da bola mesmo. Então, mas ela participa de narração de alguns seriados de televisão, então talvez apareça. Aqui, por Uhum. exemplo, lembra que eu tinha falado que ela participou de Dollhouse na no Star, que era Hulu, né? Uhum. Ela retorna, na verdade ela repete o elenco, né, porque ela tá participando de um episódio da série Reparos em Família, se eu não me engano chega daqui a pouquinho no Disney Plus, que ela é uma série lá da ABC, se eu não me engano. Porque olha quem é o elenco, é o Tim Allen, que também, né, Disney, a Kat Dennings, que fez a protagonista do Dollface, que a Brenda participou, então já meio que faz essas conexões aí. Se eu não me engano, essa Aham. série até foi renovada, deixa eu confirmar aqui. O nome em inglês é Shifting Gears. Renew it. Isso, a série foi renovada. Lúcia, então é isso. É Acho que falamos isso, sobre Cássio. tudo, fizemos aqui o tributo aos 20 anos de Zack Code Gêmeos em Ação, Zack Code no geral, né, que E foi o você, que que idade trouxe tinha quando estreou o Zack Code? Público, comente. não era nem nascido. Ah, tá bom. E 20 anos atrás eu estava: "Ai, O gente". presente de nascimento do Cássio foi um contrato de TV a cabo. Ele nasceu e compraram pra ele a TV a cabo. Isso aí. Então é isso, Lúcio, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente tem mais muitas novidades. Demoramos um pouquinho para retornar com a nossa temporada, mas veio no tempo certo. Foi umas correrias aqui, mas a gente vai estar juntinho até o final do ano, não é isso? Exatamente. Mais 3 episódios dessa temporada e seguimos. Isso aí. Muito obrigado, Lúcio. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, até Tchau, mais. tchau. O Nem Zap Nem Zone é um podcast ao Pop Stuff criado e apresentado por Cássio Neves e Lúcio Pozobon, edição de áudio e vídeo de Lúcio Pozobon e disponível nas plataformas de áudio e vídeo.